Graça e paz, povo de Deus. Queremos dar início a este culto, orando ao Senhor Jesus, agradecendo a Ele por esse dia tão maravilhoso, por essa semana que se inicia e pela semana que se passou. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus, porque sabemos que sem Ele nós não estaríamos aqui, sem a graça dEle, sem a misericórdia, sem o amor dEle que nos alcança dia após dia, nós não estaríamos renovados com pensamento nele nessa noite. Nós te agradecemos, Jesus, por essa noite. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vem de encontro, ó Deus, aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, buscar o Senhor, ó Pai, dia após dia, ó Deus. Que possamos buscar, ó Deus, ler a Tua palavra, buscar, ó Deus, a orar no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu amor, ó Pai, venha estar conosco, ó Deus. Que possamos viver a Tua palavra dia após dia, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos, ó Deus, por familiares, ó Deus, que estão, ó Deus, sem o sustento, ó Pai. Que possamos, ó Deus, alcançar, ó Deus, esses povos, ó Deus, e levar o alimento a essas mesas. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia, ó Deus, de nós, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, ó Deus, que passa por um momento tão difícil, Senhor. Sabemos que tudo isso vai passar, ó Deus, e iremos louvar e engrandecer o Senhor Jesus no templo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos e louvamos o Teu santo nome, ó Pai, e pedimos. Fale conosco, ó Pai, durante todo este culto, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa nos encher da Tua graça, nos encher da Tua presença, Senhor. Que possamos, ó Deus, aproveitar o melhor que temos, ó Pai, dar o que temos de melhor ao Senhor, ó Pai, durante todo este culto, ó Pai. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Amém. Amém. Se você pode colocar de pé, se coloca de pé nessa noite, vamos louvar e engrandecer o nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem me desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus grande e supremo Criador. Amém. A Ti eu vou
vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Declaração: Jesus, eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ó Deus,
nós nos lançamos, ó Pai, nos seus braços nessa noite, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, ó Deus. Socorro bem presente, ó Pai, na angústia. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto. Ó Deus, receba todo o nosso louvor, ó Pai, toda a nossa adoração ao Senhor nessa noite. E fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Que possamos, ó Deus, nessa noite, ó Pai, nos encher do Senhor, ó Pai. E que possamos, ó Deus, fazer, ó Pai, que venha cumprir, ó Pai, o ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém, querido irmão, querida irmã. Nós louvamos o nome do Senhor, bendizemos ao Senhor através das canções. Agora eu quero compartilhar contigo a palavra do Senhor. Espero que você esteja atento ao que Deus vai falar com a tua vida. Amém? Hoje nós vamos estar passando para você um sermão temático. E o tema do nosso sermão, dando continuidade a essa série de mensagens, é Meu Lar, lugar de revelação. Quando falamos sobre revelação, logo alguém deve pensar, poxa, vai falar a respeito da profecia. Sim, vai falar a respeito de um anjo que apareceu e alguma coisa nesse sentido, talvez. Vai falar a respeito de um sonho que a fulano teve e foi revelado. Também, querido, revelação tem a ver com a palavra de Deus. Muitas pessoas buscam revelações sobrenaturais e esquecem que o Senhor ele já nos revelou tudo o que Ele queria revelar através da palavra de Deus. Como é que eu quero as coisas sobrenaturais se eu não conheço nem mesmo o que Deus deixou para mim no natural, para que eu pudesse aprender, não é mesmo? Então eu quero compartilhar com você a questão de ter um lar onde a revelação de Deus ela é lida, ela é estudada, ela é compreendida e ela é aplicada. Quando nós falamos sobre bênçãos na revelação de Deus, todos gostamos de ouvir, não é mesmo? Afinal de contas, ser próspero, ter saúde, e tudo que eu fizer der certo, isso é muito bom, não é mesmo? Mas quanto à revelação de Deus, toda ela serve para não apenas nos abençoar, mas para que andemos segundo a vontade do Senhor. Olha só, abre a palavra de Deus comigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 29, 29. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. O Antigo Testamento, o povo hebraico, eles viviam debaixo da lei dada por Deus a Moisés. Toda essa lei, ela era ensinada de pai para filho e ela era meditada todos os dias. Olha que interessante. A responsabilidade que o povo tinha. Aqui, quando Moisés está falando ao povo, ele diz, olha, nós não somos responsáveis pelo sobrenatural, pelo oculto de Deus, nós não somos, mas o que o Senhor revelou, isso é nossa responsabilidade. E eu quero nesta noite desafiar você, meu querido irmão, minha irmã em Cristo, você que nos ouve nesta noite, que está se achegando ao Evangelho, eu quero desafiar você e seu lar a dar um local de honra à revelação escrita de Deus na sua casa. Como assim um local de honra? É simples. Provavelmente você está me assistindo num bom celular, não é mesmo? Ou então em uma televisão tela plana que está num local de honra na sua casa.
De repente você comprou uma rack imensa, bonita, decorou com várias coisas e colocou a sua TV no meio, né? Geralmente é assim, esteticamente fica bonito. Um local de honra, a sua sala de estar. Sabe, a Bíblia Sagrada, ela tem um local de honra na tua casa? A palavra revelada, ela tem um local de honra na sua casa? Ou ela é como um outro livro ou uma revista que depois de usada no domingo, ela vai para um local que praticamente se torna secreto durante a semana, você nem se lembra às vezes aonde foi que colocou. Isso não é local de honra. Deixe que a Bíblia, a palavra revelada de Deus para você e seu lar, possa ter um local de honra na tua casa, não é mesmo? Antigamente nós éramos conhecidos como povo da Bíblia. Todo cristão, há 2 décadas atrás, há 20 anos atrás, ele carregava uma Bíblia embaixo do seu braço. E era para nós, povo de Deus, um sinal de orgulho pessoal. Não é? Nós amávamos isso. Hoje, dificilmente você vê as pessoas carregando Bíblias por aí. Será que elas não estão em nossas casas ou abertas em algum salmo, como 91, ou então empoeiradas em algum canto, ou junto com outros livros de temas variados? Eu quero te desafiar nesta noite a conhecer toda a revelação escrita de Deus, para aí sim passar a buscar de Deus revelações maiores, não é? Se for da vontade de Deus, te dar revelações através de sonhos, através de profecias, através dos dons do Espírito Santo. Querido, o primeiro passo na vida do cristão é se alimentar do leite puro que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Olha só, ela como revelação diz o seguinte para mim e para você. Ela vai mostrando a missão dela na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que fazem parte do meu lar. Abre comigo a palavra lá no livro de 2 a Timóteo, capítulo de número 3. O versículo de número 16, por favor. Novo Testamento, 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus, ela diz assim: toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha que lindo, né? Estou usando aqui a versão transformadora de Charles Spurgeon, aonde esse texto ele fica vivo de uma forma bem interessante, né? Ela nos corrige, ela nos faz andar no caminho correto, ela nos ensina para que estejamos capacitados para a obra do Senhor. Então, aqui a própria Bíblia, ela vai se explicando o porquê, a missão dela é nos revelar toda a verdade. Mas olha que interessante, é inspirada por Deus. Eu e você, cristãos, eu e você, que amamos a Deus, eu e você, que estamos interessados pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que maravilha, ela é inspirada por Deus. Significa que nenhum outro livro se compara às Escrituras Sagradas. Nenhum outro livro feito por mãos humanas pode se comparar, por mentes humanas, pode se comparar à Bíblia Sagrada, inspiração direta dos céus. A Bíblia, Deus inspirou homens santos para escrevê-la. Querido, preste atenção. Nós não estamos falando de um livro que vai te dar apenas conhecimento.
Nós não estamos falando de um livro que vai apenas te mostrar um caminho de prosperidade. Nós não estamos falando de um livro que vai apenas te trazer saúde para os ossos, saúde para a tua alma, saúde para o teu espírito. Nós estamos falando não apenas do livro que revela a salvação de Deus na tua vida. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada escrita pelo próprio Deus. Ele mesmo inspirou homens para que ela fosse escrita. E também participou efetivamente, quando entrega as tábuas da lei para Moisés, ele tem ali o seu pincel, não é mesmo, em toda a palavra de Deus. Querido, poxa, como você tem tratado a palavra de Deus no seu lar? Quer seja ela física, quer seja ela virtual, ela faz parte do seu dia a dia, assim como as notícias de coronavírus, assim como as notícias de pandemia, assim como as notícias de traições, assassinatos, as notícias de animais perdidos e outras notícias mais, assim como os filmes, o que traz entretenimento no seu dia a dia. Será que a Bíblia Sagrada no seu lar tem um espaço de honra? Tem um tempo valioso para que você possa desfrutar dela? Será que nós não estamos perdendo muito tempo com tantas outras coisas nesse momento de isolamento e deixando o que é importante de lado? Lembra, Jesus, quando ele vai a Betânia, então ele visita uma família querida. A família era de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia comenta que Jesus chega à casa, então Marta começa a preparar as coisas. Marta vai arrumando a casa. Poxa, Jesus está aqui, não, vai chegar muita gente, eu preciso receber bem o meu mestre, né? E Maria então se queda aos pés de Cristo para ouvir os seus ensinamentos, para receber da palavra da vida. Dentro do lar desses três, a palavra estava sendo honrada por Maria. Então Marta fica estressada com a situação e reclama com Jesus: Jesus, não te importas que minha irmã fique aí parada aos teus pés enquanto eu fico arrumando as coisas para recebê-lo bem? E então Jesus diz: Marta, Marta, não posso. Maria escolheu a melhor parte. Ela está honrando a palavra que vem direto de Deus. Querido, você consegue entender isso? Será que no meu lar, na sua casa, será que aí na tua Betânia, será que aí nesse lar seu, no meu, nós temos tido um tempo eficaz para o estudo da palavra de Deus, da revelação de Deus? Quer revelação na sua vida? Leia a palavra do Senhor. Assim sendo, eu quero que compartilhar com você alguns preceitos sobre como lermos a revelação do Senhor. Acompanhe comigo. Primeiro preceito: ler e depender. Ler a Bíblia e depender daquele que é o nosso mestre, não é mesmo? A Bíblia revela, Jesus fala sobre isso lá no livro de João. Olha só o que Jesus diz, João capítulo 14, abre comigo, Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 25 e 26. Depender de um mestre para entender. Eu preciso ler e depender de alguém para me explicar. Vamos lá. Diz assim as Escrituras, João 14, verso 25 e 26. Jesus falando a respeito profetizando o que iria acontecer, ele diz assim: eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo lhes ensinará toda a verdade. Ele é o nosso mestre. Sabe, queridos, muitas pessoas leem a Bíblia.
e fazem bem em ler a Bíblia. Nós até quero fazer menção nesse momento às pessoas que terminaram a leitura bíblica anual. Meus parabéns. Que o Senhor Deus te tenha te edificado durante a leitura bíblica. Que o Senhor Deus possa fazer com que essa leitura ela venha a somar na sua vida cristã e espiritual. Mas, inclusive, nós depois vamos disponibilizar o seu certificado. Não deixe de dar o seu nome para o irmão Carlos Eduardo, ok? Então, queridos, olha, seja grato a Deus. Você leu o livro mais importante, né, do nosso planeta e um dos maiores livros também que nós temos como uma edição, não é mesmo? São muitas páginas. Meus parabéns, você leu 66 livros compilados, ok? Mas olhe lá, não apenas a leitura, mas a leitura dependente do Espírito Santo. Para que eu consiga realmente reter algo bom, algo eficaz, transformador na minha vida da palavra de Deus, eu não posso apenas ser um leitor, mas eu preciso ler debaixo da orientação do Espírito Santo. É Ele, o meu mestre. Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, né? No grego a palavra aqui é parakletos, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos guia, aquele que nos mostra a verdade, aquele que nos lembra o que Cristo ensinou, o nosso parakletos. Olha que lindo. Então, preste atenção, é extremamente necessário. Quando eu for ler Bíblia, eu orar ao Senhor, eu estar em espírito de oração. Deus quer falar com você enquanto você lê as passagens. Deus quer instigar você a ir mais fundo, não é mesmo, na palavra de Deus. Não seja ocioso ou preguiçoso na sua leitura. Sabe, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda em todas as nossas fraquezas, mas não na nossa preguiça. Ele nos ajuda enquanto trabalhamos, Ele nos ajuda enquanto pesquisamos, Ele nos ajuda enquanto a revelação está vindo a nós, não quando não pegamos a Bíblia, não quando nós não temos a disciplina de ler a Bíblia todos os dias, não. Ele nos ajuda enquanto lemos, Ele nos revela enquanto lemos, Ele fala conosco enquanto estamos recebendo alimento da palavra de Deus. É extremamente importante depender do Espírito Santo na leitura bíblica. Então, quando você começar novamente, e eu desafio você que terminou de ler a Bíblia em um ano, comece rapidamente, já comece de novo, já vá para Gênesis, e agora que você já leu toda ela, comece a ler, mas buscando de Deus, falando, Deus me revela, Deus eu quero mais desse capítulo 1 de Gênesis, Deus me mostra o que eu não vi na primeira leitura. Ler Bíblia é como depurar ouro. É como depurar, não, mas desculpe, é como você identificar ouro de verdade. Ler Bíblia é você testá-la a ponto de descobrir se não há mais preciosidades, não há mais escondido naquele texto para a sua vida. Pense sobre isso. Se você não entendeu uma passagem, Espírito Santo de Deus, por favor, a palavra diz que você me revelaria, a palavra diz que você me levaria a toda a verdade. Me explica isso aqui, me ajuda. E de repente o Espírito Santo vai falar com você, olha, liga para o diácono fulano, para o presbítero fulano, para o pastor fulano, para o seminarista fulano. E quando você ouvir do Espírito Santo, não deixe de fazer isso. Há pessoas mais maduras na fé, há pessoas que já têm essa prática no estudo e na leitura, que podem nos ajudar. Não é vergonhoso nós termos mentores nas nossas vidas, muito pelo contrário, é fabuloso. Não é? Vergonhoso é nós nos chamarmos cristãos e permanecermos com a Bíblia fechada, isso é vergonhoso.
Então, de hoje em diante, leia orando em espírito de oração, dependendo do Espírito Santo como seu mestre, o seu guia, aquele que te levará a toda a revelação, toda a verdade de Deus. Amém? Vamos para o próximo preceito. O próximo preceito é ler e meditar. Olha que interessante. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo de número 11. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo do número 18 ao 21. Moisés, depois que ele entrega a lei, e aqui ele faz a repetição da mesma, e então ele começa a lançar as promessas de Deus, não é? Sobre a vida dos hebreus. Ele diz o seguinte, olha só, verso 18 em diante. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Ensinem-nas a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando e quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas no batente das portas das suas casas e nos seus portões, para que, enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar aos teus antepassados. Olha que maravilha! Não apenas ler a palavra, mas continuar meditando nela, continuar olhando para ela. Ela ficaria na casa dos hebreus de forma exposta, visível. Eles estavam chegando em casa, estavam vendo a palavra, eles passavam pelos umbrais, eles viam a palavra. Sabe, isso é maravilhoso. Em casa nós temos o costume, minha esposa tem o costume de escolher alguns versículos em determinada situação. Ela é uma guerreira de oração, então em determinada situação ela vê meu esposo, minha família está precisando da palavra. Então ela imprime vários versículos bíblicos e nós grudamos nas paredes, no local da nossa refeição. Nós grudamos em vários locais da casa, para que a palavra nos fique visível, para as promessas estarem à nossa frente, para nós estarmos orando a palavra, meditando no que está escrito. Sabe, eu devo ler a Bíblia, mas eu devo também meditar no que eu estou lendo. Extremamente importante. Assim como um boi, ele se alimenta, né? O alimento do boi é o capim. Mas esse capim só se torna nutritivo depois que o boi rumina o capim. Depois que o capim entra em seu estômago e volta, não é mesmo? Aí sim é onde começa o processo de retirada do nutriente. Assim também deveria ser com a vida do cristão. Nós devemos ler como se fosse o nosso alimento e pensar sobre o que nós lemos de forma a meditar naquilo. Então nós descobriremos que há muito mais naquele versículo do que nós enxergamos da primeira vez. A Bíblia e o que está contido nela, as revelações do Senhor contidas na palavra, elas são, talvez eu me esqueci o nome, acho que era calendoscópio, eu não me lembro direito. Mas você se lembra quando criança de ter pego aquela ferramenta que você olha nela assim, e conforme você a gira, lá dentro as imagens também se transformam? Já utilizou isso? É muito legal, né? Formam várias imagens. A Bíblia é assim. Um mesmo versículo, quando olhado por um outro prisma, vai atender a situação que nós estamos passando ou que alguém precisa receber daquela palavra. A Bíblia, ela é rica, a Bíblia, ela é viva, ela é a palavra do Senhor que transforma situações, ela é o poder de Deus para a transformação de vidas. Essa é a palavra de Deus. Então, quando você passar por um versículo, pare, volte, receba-o novamente e medite sobre ele. Medite sobre ele. Vou dar um exemplo.
Efésios, quando fala a respeito de família, diz assim aos esposos: esposos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo, se eu meditar nele o dia todo, meu querido, dá para você escrever vários livros em cima de formas de você amar, demonstrar amor, de formas de você perdoar, de você ter paciência. Você está entendendo? Ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo sabe que somos imperfeitos, não é mesmo? Da mesma forma que o esposo, ele tem que ver conviver com a sua esposa, não é mesmo? Na vida prática do lar, tendo ela como um vaso mais frágil. Um texto vai levando ao outro, e aí você entende, você olha para a tua esposa com misericórdia, ela começa a ler a Bíblia também e olha para você com misericórdia, sabendo que nós não somos perfeitos, nenhum nem outro, amando as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quantas coisas nós podemos tirar de um versículo apenas? Você está entendendo? Então, quando você ler a Bíblia, leia meditando sobre o que ela quer falar com você. Amém? Vamos lá, continuar. Terceiro preceito para lermos a palavra do Senhor: ler e aplicar. Você já percebeu que quando nós lemos a Bíblia, nós temos dificuldade em aplicar aquela verdade na nossa vida? Eu acabei de fazer uma aplicação. Eu amo a minha esposa quando eu tenho paciência com ela. Eu amo a minha esposa quando eu ajudo ela nos afazeres do lar. Eu amo a minha... Isso é uma aplicação. Eu estou aplicando mentalmente para a minha vida, ok? E por quê? Porque há uma promessa de Deus em cima de tudo isso. Há uma promessa de que nós somos sacerdócio santo, nação escolhida, povo separado, exclusivo de Deus. Nossa família é isso. Então eu devo amar minha esposa. Há uma promessa, não é mesmo? Então, querido, querida, isso é aplicar, é eu entender aquilo para a minha vida. Isso é aplicação. Então eu leio e devo aplicar em minha vida. Olha só como é gostoso aplicar a Bíblia na nossa vida. Abre em Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 1 em diante. Olha só. Diz assim. Acompanhe comigo. Eu vou ler aqui e você vai... Olha, presta atenção. Eu vou ler e entenda assim. É Deus falando com você. Não é com a tua esposa, não é com teus filhos, é com você. Não é com teu esposo, não é com os teus... É com você. Não é com seu pai, não é com a sua mãe, é com você, filho. É Deus falando com você. É assim que eu leio a Bíblia. É assim que eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia tem que falar comigo, pregador primeiro, depois com você. Senão não tem razão de pregar a palavra. Se de repente eu estou lendo a Bíblia e falo... eu não estou adequado a esse texto, é melhor eu não pregar esse texto. É melhor eu viver primeiro, me arrumar primeiro com o que a Bíblia diz para depois pregar para você. Isso é aplicação prática. Olha lá. Então recebe aí. Eu vou ler e você vai recebendo. Deus está falando comigo. Essa deve ser a tua motivação. Deuteronômio 28. Se você obedecer em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprir fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Tem alguém que quer bênção aí? Com certeza, né? Coisa que nós buscamos de Deus é sermos abençoados. Olha só, acompanha aí. Sua cidade, seu campo será abençoado. Seus filhos e sua colheita serão abençoados. As crias do seu gado, dos seus rebanhos serão abençoados. Seu cesto de frutos, tigela de amassar pão serão abençoados. Todo lugar que forem e tudo que fizerem prosperará.
O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles atacarem vocês. Eles virão contra você em uma direção, mas serão dispersados em 7 direções pelo Senhor. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem, encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, andarem nos seus caminhos, o Senhor os constituirá como povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhe dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados daria a você, e o abençoará com filhos, muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor vai enviar chuva do seu rico tesouro do céu, abençoará o trabalho das tuas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhe dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. Não siga outros deuses, nem os adore. Não é maravilhoso ouvir isso? Não é maravilhoso saber que Deus revela toda sorte de bênção espiritual e física para o seu povo? Mas olha só, eu quero que você preste atenção aqui. É tão bom aplicar tudo isso na minha vida. É tão bom olhar as bênçãos que estão na palavra e tomar elas para mim. Nós até utilizamos, e não sei se você tem na sua casa ou se ganhou de presente, as caixinhas de promessa. Já ouviu falar? Não é? A gente pega uma promessa ali aquele dia e fala: o Senhor vai prosperar tudo que eu fizer. Não é mesmo? Você percebe que quando a gente vai aplicar a Bíblia na nossa vida, a gente fica com as promessas, mas quando a gente vai aplicar a Bíblia na vida da esposa, dos filhos, da parentela, dos irmãos na igreja, do próprio, de repente, pastor, a gente fica só com os ais da Bíblia, com os erros que o outro comete. Não é assim. A aplicação da Bíblia deve ter a ver com aquela ilustração do crente pai e do crente inchada. Toda a palavra de Deus, eu preciso ser como crente inchada, aquele que, está falando comigo, vem para mim. Vou meditar nisso, vou aplicar na minha vida, preciso me consertar com Deus, é para mim, crente inchada, não é? Agora o crente pai, ele só aplica na vida dos outros, só as bênçãos que ele traz para ele, o resto vai tudo para a vida dos outros. Não é mesmo? Então, cuidado, para que você possa, com zelo, ler a Bíblia e aplicá-la na sua vida. Quer receber bênçãos? Precisa se alinhar à condicional de Deus aqui. Tem que seguir todos os seus mandamentos. Graças a Deus em Jesus Cristo, que nós não vivemos debaixo ou sob a lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Graças a Deus por isso. Então tome posse das promessas de Deus, porém aplique os princípios e as verdades da Bíblia para que essas promessas sejam reais para você. Você está vendo? Ler Bíblia não é apenas passar o olho sobre os versículos, vai muito além. Vamos lá. Ainda falando sobre a aplicação dela, e quando nós lemos aqui esse texto tão maravilhoso, eu preciso entender, e até é uma ilustração que alguns religiosos usam, e dizem que a Bíblia é a carta de Deus para o ser humano. Outros falam que não, é o testamento de Deus para o ser humano. Não importa. O que é importante é que você, dentro do seu coração, entenda o que eles estão dizendo. Isso é importante. Imagina só, você é filho do cara mais rico sobre a face da terra.
Você é filho de um dos detentores das maiores fortunas do mundo. E então o seu pai, que te ama muito, ele está por partir. Você é filho único dele. Ele fala: vou fazer um testamento para o meu filho. E você ama muito ele. E o seu pai é um pai muito bondoso com as pessoas. E você fala, você pega então... O seu pai faz o testamento, e então ele falece e deixa o testamento para o advogado ler. E no dia que o advogado vai ler, está lá o testamento do seu pai. Então o advogado fala: vamos abrir o testamento. Toda a riqueza do seu pai ali. Seu pai foi um homem muito bom, ajudou muitas pessoas, foi um filantropo, não é? Ajudou várias instituições. Mas daí você fala: não, está ali o testamento. Toda a riqueza, a fortuna do seu pai para você. E antes que o advogado abra, você fala: não precisa ler. Eu quero dar isso tudo para as pessoas ao meu redor. Eu não quero ficar com nada do que o meu pai deixou para mim como herança. Será que é isso que você faria? Será que é dessa forma que muitas vezes nós temos vivido com a Bíblia em casa? O testamento está aqui, as promessas são para mim, são para você, são para as pessoas que crerem, mas para crer tem que ouvir, para ouvir tem que ler, tem que ter alguém que conheça. Será que eu e você não temos deixado o testamento mais rico sobre toda a face do universo fechado em nossos lares? Pense sobre isso. Quando você abrir a Bíblia, é como se o seu pai estivesse relatando bens para você, para mim, para que nós andássemos em vida e vida abundante. Eu tenho certeza que quando você lê João 10:10, algo te chama a atenção. E não é a missão do diabo que veio para matar, roubar e destruir, porque isso a gente vê no jornal todo dia. Mas uma coisa te chama a atenção: vida abundante. Eu tenho certeza que você já se perguntou: tem mais aqui? Tem mais alguma coisa nessa vida abundante? No momento que você está passando por aflição, por depressão, está sendo humilhado, você vai nesse texto e você fala: tem mais aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Querido, é hora de fazer com que a revelação de Deus seja tão eficaz na sua vida, que ela faça parte, não é mesmo, das suas veias, das suas artérias, que a Bíblia ela possa te encher, que você seja um homem Bíblia, uma mulher Bíblia, filhos Bíblia, conhecedores da palavra, que a Bíblia, a palavra de Deus, o alimento da parte dos céus para mim e para a sua vida, possa correr em nosso sangue. Pense sobre isso. É hora de tomarmos uma posição, é hora de dedicarmos um local, um horário de honra para leitura, ensino, estudo das revelações de Deus para a nossa vida e para o nosso lar. Quarto e último princípio que eu quero nesta noite compartilhar com você: leia e pratique a Bíblia. Leia e pratique. Uma coisa é você aplicar, você tomar o texto para você e falar: eu preciso fazer alguma coisa. Mas você percebe que muitas pessoas, elas leem Bíblia, conhecem Bíblia, falam de Bíblia, mas não praticam Bíblia. Você percebe incoerência na vida de muitos cristãos? É aqui que mora o problema. Eles leem, meditam, aplicam na sua vida, mas não praticam. Fica na mente: eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas não conseguem passar, transpor o limite da mente para a ação. Tiago fala sobre isso em Tiago, capítulo de número 1, verso 22. A Bíblia diz assim: não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas principalmente praticantes da palavra. Querido, não adianta. Se eu não viver o que a Bíblia diz, eu não vou conseguir
dar um bom testemunho de vida cristã. As pessoas lá fora, os meus vizinhos, os meus conhecidos, eles estão olhando para nós. Muitos não leem Bíblia. Se muito cristão não lê Bíblia, imagina a pessoa que não é cristã. Você acha que vai ler? Só no momento do desespero, verdade ou não? Não é mesmo? Então o que é que elas leem? Fala para mim. Elas leem a sua vida cristã. Elas estão lendo o seu evangelho de vida, a tua prática de fé e conduta. Eles estão lendo você. Através de você, eles vão buscar ler Bíblia. Através de você, eles vão conhecer a Jesus. Através de você, podem errar o rumo, errar o caminho. Você está vendo? Quando eu leio e pratico, tudo pode mudar. Quando eu leio e pratico, eu posso alcançar vidas para Cristo através da minha vida. As pessoas que estão longe de Deus, que estão vivendo no sistema desse mundo, que não gostam das coisas corretas, elas estão de olho em mim e em você, ou para que nós caiamos, ou para que nós sirvamos para elas de porto seguro. Pense sobre isso. Você é o evangelho vivo. Paulo fala sobre isso quando diz que nós somos cartas vivas do Senhor, vasos de honra, eu e você. Ler e praticar. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quando você dá um bom testemunho, quando no seu lar não há gritaria, quando no seu lar não há zombarias, quando dentro do seu lar os vizinhos veem os filhos em submissão, honrando pai e mãe, quando no seu lar os vizinhos ouvem louvores, quando no seu lar os vizinhos sabem, o irmão fulano aí do lado, eles estão orando, agora é o horário deles fazerem culto. Sabe o que acontece? Quando as pessoas são impactadas pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus honrada no teu lar, os dias vão passar. E aí aquele vizinho que começa a perceber a tua rotina espiritual, naquele determinado momento que ele sabe que você está fazendo culto no lar, com a tua família abençoada, ele fala: desliga a TV, Mariazinha. Crianças, vem cá, vamos encostar aqui na parede para ouvir o que é que eles estão falando hoje. Eu sei, você não acredita, né? Mas é porque talvez você esqueceu que um dia você não era cristão, que você estava lá do outro lado desesperado, precisando de uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra profética. E que essa palavra estava sendo falada numa igreja e hoje pode estar sendo falada no teu lar. Pense sobre isso. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu não posso terminar essa mensagem sem lhe desafiar a começar ainda hoje, um momento com a sua família, um versículo bíblico, uma meditação, um momento de oração e louvor dentro da tua casa, independente do culto online, independente desses mentores da internet que nós temos aos muitos, independente disso, é você, varão, é você, varoa, responsável pelo seu lar, pela vida espiritual do seu lar. Louve a Deus, leia a Bíblia, comente, pergunte, ouça, fale sobre a Bíblia, levantando, caminhando, se sentando, se deitando, que a Bíblia esteja no seu DNA. No que mais pensar, Paulo diz assim: pense nas coisas que são do alto. No que falar, Paulo diz assim: fale as coisas que, no que você falar, se há louvor, se há gratidão, se há verdade, nisso pensar, isso falai uns com os outros, falai entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Pense nas coisas que são do alto. Não dá para pensar nas coisas que são do alto se você não ler Bíblia. Portanto, desafie-se, desafie a tua família, sejam cheios do Espírito Santo, nosso mestre, nosso consolador.
sejam cheios dele quando abrirem a palavra do Senhor, quando meditarem nela. Peçam que o Espírito Santo traga sobre vocês o avivamento que vem da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa estar lhes dando uma semana abençoada pela presença poderosa do Evangelho no seu lar. A partir de hoje, comece, separe, converse agora, depois desse culto, com a tua esposa, teus filhos, qual o melhor horário para nós dedicarmos um momento de honra para a Bíblia no nosso lar. Faça isso. Conversem entre si o melhor horário e então comece diariamente naquele horário a abrir a palavra, lerem juntos, se edificarem para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai Santo, Deus querido, cada um de nós, ó Deus, somos, ó Paizinho querido, um vaso em tuas mãos. Somos, ó Deus querido, uma parte, um tijolo da tua igreja. Cada um de nós temos coisas que os outros não têm. E quando a tua palavra é exposta, quando ela é, ó Deus, dialogada, quando ela é estudada, ó Deus Santo, quanta coisa linda o Senhor fala com a minha vida, com a vida da minha esposa, através da vida dos meus filhos. Nós somos edificados quando a tua palavra tem um local de honra no nosso lar. Ó Senhor, que a partir de hoje nosso lar seja um local de revelação para a glória do nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos. Amém e amém.